Freud. Uma vida para nosso tempo, de Peter Gay. Política psicanalítica. Jung, o príncipe herdeiro. Parte 1. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Uma vez iniciada, a amizade entre ambos floresceu com vigor. Em intercâmbios corteses, os dois discutiam o papel da sexualidade na gênese das neuroses. Trocavam separatas e livros e intercambiavam esboços de casos que os intrigavam de modo particular. Jung era respeitoso, embora nunca adulador. Esperava não deturpar Freud. Atribuía algumas de suas apreensões em relação à psicanálise à própria inexperiência subjetiva e falta de contato pessoal com Freud. Justificava o tom prudente que adotava nas defesas públicas de Freud, invocando a malícia da diplomacia. Enviava boletins que sabia que Freud apreciaria, abre aspas, suas concepções estão fazendo rápidos progressos na Suíça, fecha aspas. E ainda, abre aspas, pessoalmente sou um aficionado entusiástico de sua terapia, fecha aspas. Freud aceitava as oferendas de Jung com uma expansividade paterna, abre aspas. Acho extremamente agradável que o senhor se comprometa a confiar provisoriamente em mim nos pontos em que sua experiência ainda não lhe permite tomar uma decisão, fecha aspas. Mas, apressando-se em suavizar sua ascendência sobre Jung, abre aspas, evidentemente apenas até que ela lhe o permita, fecha aspas. Freud apresentava-se como mais flexível do que pensava o mundo. E ficou encantado que Jung tivesse notado esse seu traço. Abre aspas. Tenho de lidar, como o senhor bem sabe, com todos os demônios que podem se pôr à solta contra um, abre aspas, inovador. Não é o mais dócil entre eles a necessidade de parecer aos próprios adeptos como um ranzinza ríspido, farisaico e incorrigível, o que realmente não sou, fecha aspas. Com uma insinuante demonstração de modéstia, concluía ele, abre aspas, sempre me mantive convicto da minha falibilidade, fecha aspas. Solicitou as opiniões de Jung sobre um paciente que mostrava sintomas do que poderia ser uma demência precoce. Ele elogiou o texto de Jung, temperando seu entusiasmo com críticas distribuídas com sagacidade sem nunca esquecer a causa. Abre aspas. Abandone logo o erro de que seu livro sobre a demência precoce não teria me agradado extraordinariamente. O próprio fato de eu ter apresentado críticas deveria ser uma prova, pois, se assim não fosse, eu teria a suficiente diplomacia para escondê-lo a si. Seria, afinal, extremamente desavisado desrespeitar o senhor. O assistente mais sólido
que até agora uniu-se a mim, fecha aspas. Com alguém como Jung, Freud deve ter sentido que certo grau de franqueza crítica era uma forma de lisonja mais astuta do que uma aprovação irrestrita. Freud gostava realmente de Jung, depositava grandes esperanças nele e precisava idealizar alguém, como havia idealizado Friers. Sem dúvida, Jung tinha suas utilidades. Mas qualquer que fosse as acusações que logo faria alguns críticos capciosos, Freud não o explorou simplesmente como uma fachada cristã respeitável por trás da qual os psicanalistas judeus poderiam realizar sua obra revolucionária. Jung era o filho favorito de Freud. Em cartas a amigos íntimos judeus, ele elogiava constantemente Jung por fazer um trabalho, abre aspas, esplêndido, magnífico, fecha aspas, publicando, teorizando ou investindo contra os inimigos da psicanálise. Abre aspas. Agora, não fique com ciúmes, fecha aspas. Freud espicaçou Ferenczi em dezembro de 1910. Abre aspas. No verão de 1908, ao anunciar Jung que pretendia visitá-lo, Freud disse-lhe que esperava uma discussão profissional exaustiva e revelou sua, abre aspas, intenção egoísta, que naturalmente confesso com franqueza, fecha aspas, era a de, abre aspas, empossar Jung como analista que continuaria e completaria minha obra. Mas isso não era tudo de forma alguma. Abre aspas. Além disso, gosto muito do senhor, fecha aspas. Mas acrescentou ele, abre aspas, aprendi a subordinar este elemento, fecha aspas. O proveito que Freud esperava retirar de Jung era bastante pessoal, pois Freud identificava-se com a sua criação, a psicanálise. Mas, ao cobrir Jung de epitetos lisonjeiros e dar-lhe uma ostensiva preferência sobre seus adeptos vienenses, Freud pensava antes na prosperidade de seu movimento do que em algum estreito benefício privado com uma, abre aspas, personalidade forte, independente, como um teuto, fecha aspas. Germany. Jung parecia melhor qualificado, disse-lhe Freud sem rodeios, para angariar o interesse favorável do mundo exterior pelo seu grande empreendimento. Jung não era vienense, nem idoso e, principalmente, não era judeu. 3 pontos negativos que Freud considerava imbatíveis. Jung, por sua parte, aquecia-se ao calor da aprovação de Freud. Abre aspas. Agradeço-lhe de todo o coração pela prova de sua confiança. Fecha aspas. Escreveu ele em fevereiro de 1908, depois que Freud dirigiu-se pela primeira vez a Jung como, abre aspas, caro amigo. Esse, abre aspas, presente imerecido de sua amizade significa para mim um indiscutível ponto alto de minha vida, que não posso expressar em simples palavras, fecha aspas.
Freud mencionara Fliers em sua carta e Jung, como experiente rastreador de pistas psicanalíticas que era, não iria deixar passar esse nome sem expressar um incisivo repúdio. Viu-se levado a pedir a Freud, abre aspas, que me permita desfrutar de sua amizade, não como entre iguais, mas como entre pai e filho. Tal distância se me afigurava própria e natural, fecha aspas. Ser o herdeiro indicado do magnífico legado de Freud, escolhido pelo próprio fundador, parecia a Jung um convite à realeza. Como dois terapeutas atarefados que relutavam em subtrair tempo aos deveres urgentes, Jung e Freud só vieram a se encontrar no começo de março de 1907. Quase um ano depois de terem começado a trocar cartas. Jung levou sua mulher Emma a Bergstraße 19, juntamente com seu jovem colega Ludwig Biswagner. A visita a Viena foi um festival de conversas profissionais intercaladas por uma reunião da Sociedade Psicológica das quartas-feiras e pelas refeições familiares. Martin Freud, que estava presente com seus irmãos, recordou que Jung era cheio de si e de seus casos clínicos, quase a ponto de estourar. Abre aspas. Nunca fez a menor tentativa de manter uma conversa polida com a mãe ou conosco, os filhos, mas continuava com a discussão que havia sido interrompida pelo chamado para o jantar. Jung, nessas ocasiões, era quem falava, e o pai, com visível prazer, era quem ouvia. Fecha aspas. Jung rememorou a discussão entre ele e Freud como uma conversa mais equilibrada, ainda que interminável entre as duas partes. Falaram, lembrou ele, durante 13 horas praticamente ininterruptas. Jung pareceu aos Freuds uma pessoa transbordante de vitalidade. Dotado, escreveu Martin Freud, de, abre aspas, uma presença imponente. Ele era muito alto e com os ombros largos, portando-se mais como um soldado do que como um cientista e médico. Sua cabeça era puramente teutônica, com um queixo forte, um bigode pequeno, olhos azuis e cabelo ralo, e aparado rente. Fecha aspas. Parecia apreciar enormemente a si mesmo. Nota de rodapé. Foi nesta visita que Jung alega ter sido informado sobre o caso entre Freud e sua cunhada Mina Bernardes. Mesmo exigente como deve ter sido essa primeira visita do suíço, ela também teve seu lado mais leve. Biswagner nunca se esqueceu da conversa cordial e estimulante do anfitrião e da, abre aspas, atmosfera descontraída e amistosa, fecha aspas, que, desde o início, envolveu a ocasião. Então, com apenas 26 anos, Biswagner ficou assombrado com a, abre aspas, grandeza e dignidade, fecha aspas,
de Freud, mas sem se sentir atemorizado ou intimidado. O anfitrião, com sua, abre aspas, aversão a qualquer formalidade e etiqueta, seu encanto pessoal, sua simplicidade, sinceridade espontânea e bondade e, não menos importante, seu humor, fecha aspas. Pelo visto, afastou qualquer angústia. À vontade, os três homens interpretaram mutuamente seus sonhos, fizeram passeios e partilharam as refeições. Abre aspas. O bando de crianças mantinha-se muito silencioso à mesa, embora aí também reinasse um tom completamente descontraído. Fecha aspas. Freud declarou-se encantado com as visitas. Jung declarou-se assoberbado. Sua estada em Viena, escreveu ele a Freud, logo depois de voltar a Zurique, depois foi abre aspas, acontecimento no sentido mais pleno da palavra, fecha aspas. E havia provocado nele uma, abre aspas, tremenda impressão, fecha aspas. Sua resistência à, abre aspas, concepção ampliada da sexualidade, fecha aspas, de Freud, estava se desmoronando. Freud, por sua vez, reiterou o que havia dito a Jung em Viena, abre aspas, sua pessoa encheu-me de confiança no futuro, fecha aspas. Ele pessoalmente era sábia ou agora. Sabia-o agora. Abre aspas. Tão dispensável como qualquer pessoa. Fecha aspas. Mas acrescentou, abre aspas, tenho certeza que o Senhor não abandonará a obra. Fecha aspas. Tinha de fato essa certeza? Entre os sonhos de Jung, houve um que Freud interpretou como significado que Jung desejava destroná-lo. Nenhum dos dois resolveu tomar esse sonho como um augúrio inquietante. O molde da amizade entre ambos rapidamente estabelecida, parecia esculpido em pedra. Trocavam relatórios de casos com tantas outras provas de apreço, exploravam as formas de estender as ideias psicanalíticas ao estudo das psicoses e da cultura e ridicularizavam os, abre aspas, chavões imbecis, fecha aspas. O epiteto é de Jung, dos psiquiatras acadêmicos que se recusavam a enxergar a verdade dos ensinamentos de Freud. Embora rapidamente acumulassem experiência clínica e fama de polemista, Jung permaneceu como estudante durante anos. Abre aspas, é simpático, fecha aspas. Escreveu-lhe Freud em abril de 1907. Que o Senhor me pergunte tantas coisas, embora sabendo que posso responder apenas a uma pequena parte delas, fecha aspas. Freud não era o único lisonjeador neste diálogo epistolar. Jung disse a Freud que estava se deleitando com as riquezas que Freud espalhava à sua frente e, abre aspas, vivendo com as migalhas que caem da mesa do rico, fecha aspas. Freud contestou essa opulenta metáfora oral e preferiu dar ênfase ao valor de Jung para si.
Pronto para partir de férias em julho de 1907, disse a Jung que as notícias enviadas por ele abre aspas, já se tornaram uma necessidade, fecha aspas. No mês seguinte, aproveitou o ensejo para tranquilizar Jung, que se lamentava por seus defeitos de caráter. Abre aspas. O que o senhor chama de histérico em sua personalidade, a necessidade de causar impressão nas pessoas e influenciá-las, é exatamente o que o capacita a ser um mestre e guia, fecha aspas. Apesar de todas as aconchegantes trocas entre rei e príncipe herdeiro, o debate potencialmente divisor sobre a sexualidade nunca se dissolveu por inteiro. Jung se retraía ao passo que Abraham, em seus últimos meses em Burgosli, mostrava-se mais receptivo à teoria de libido de Freud. Esse rival em seu terreno despertou os ciúmes de Jung. Freud não ocultou a Jung que começava a se ligar a Abraham, porque, abre aspas, ele enfrenta o problema sexual diretamente, fecha aspas. Mas os ciúmes e a inveja eram hábitos emocionais tão próximos à superfície mental de Jung que ele não se incomodava em disfarçá-los, quanto menor reprimi-los. No começo de 1909, ele contou a Ferenczi, num tom desarmante, que, devido aos grandes elogios de Freud, há um artigo de Ferenczi, coisas que Freud nem sempre fizera com Jung. Jung, devia dar cabo nessa carta de, abre aspas, um ignóbil sentimento de inveja, fecha aspas. As teorias. Contudo, Jung continuava a professar nada menos que uma, abre aspas, devoção incondicional, fecha aspas, às teorias de Freud e uma veneração não menos incondicional pela pessoa de Freud. Ele reconhecia que tal, abre aspas, veneração, fecha aspas, tinha uma qualidade, abre aspas, entusiástico-religiosa, fecha aspas, que considerava, abre aspas, devido a um inegável laivo erótico, fecha aspas. Ao mesmo tempo, abre aspas, repulsiva e ridícula, fecha aspas. Uma vez ingressado na via confessionalista, Jung não se deteve a meio caminho, atribuiu sua forte aversão a essa paixão de matriz religioso a um incidente em sua infância, quando, abre aspas, menino, sucumbi a uma investida homossexual de um homem que antes eu adorava, fecha aspas. Freud, investigando na época seus próprios sentimentos homoeróticos por Fliers, enfrentou calmamente a revelação de Jung. Uma transferência religiosa, comentou ele mais judiciosamente do que pensava, só pode terminar em apostasia, mas fazia o máximo para se contrapor a isso. Tentou convencer Jung de que, abre aspas, sou inadequado como objeto de culto, fecha aspas,
viria o tempo em que Jung concordaria com Freud sobre este ponto. Em suas cartas a Abraham, que ofereceu um equilibrado contraste com as que escreveu a Jung, Freud estendia-se sem reservas sobre as virtudes específicas da ligação com Zurich. Durante seus 3 anos em Burgosli, Abraham deram-se bem com Jung, o qual, apesar de brusco e igualmente encantador, mas havia nutrido sérias dúvidas a seu respeito. Depois de cortar suas amarras e passando a clinicar em Berlim, Abraham teve ocasião de irritar seu antigo superior, principalmente quando se encontravam em congressos psicanalíticos. Freud aconselhando a necessidade de paciência e cooperação, interpretou afavelmente a atitude um tanto fria de Abraham em relação a Jung, como uma forma inofensiva, quase inevitável, de rivalidade entre irmãos. Abre aspas, seja tolerante, fecha aspas, exortou a Abraham em maio de 1908, abre aspas. E não se esqueça de que é realmente mais fácil para o Senhor, fecha aspas. Enquanto judeu, aceitar a psicanálise do que para Jung, que, abre aspas, como cristão e filho de pastor, fecha aspas, é capaz de, abre aspas, encontrar seu caminho até mim apenas enfrentando grandes resistências internas, fecha aspas. Por isso, abre aspas, sua adesão é tanto mais valiosa. Eu quase diria que foi somente seu aparecimento que salvou a psicanálise do perigo de se tornar um assunto nacional judaico. Fecha aspas. Freud estava convencido de que, enquanto o mundo visse a psicanálise como uma, abre aspas, ciência judaica, fecha aspas, os fardos que suas ideias subversivas teriam de carregar apenas se multiplicariam, abre aspas, somos e continuamos a ser judeus, fecha aspas. Escreveu ele pouco depois de um correspondente judeu, abre aspas, os outros vão simplesmente nos explorar e nunca nos entenderão nem nos apreciarão, fecha aspas. Num famoso e comovente desabafo a Abraham, recorrendo ao sobrenome de ressonância mais equivocadamente austríaca e cristã que podia imaginar, Freud resumiu todas as desgraças de ser judeu. Abre aspas. Fique certo, se meu nome fosse Oberhumber, minhas ideias, apesar de tudo, teriam encontrado muito menos resistência. Fecha aspas. Nesse espírito de autodefesa, Freud advertiu claramente Abraham contra, abre aspas, preferências raciais. Justamente porque ambos, e mais Ferenczi em Budapeste, entendiam-se tão bem, tais considerações deviam se manter em posição secundária. A própria intimidade entre eles deveria servir de advertência, abre aspas, para não negligenciar os arianos, que são fundamentalmente estranhos a mim, fecha aspas. Ele não tinha dúvidas, abre aspas. Nossos camaradas arianos, afinal, são absolutamente indispensáveis a nós. De outro modo, a psicanálise cairia vítima do antissemitismo, fecha aspas. Não é inútil repetir que,
A despeito dessa necessidade de adeptos cristãos, Freud não estava simplesmente sendo manipulador ao encorajar Jung. Sua opinião a respeito deste sempre foi muito mais favorável do que a de Abraham. Ao mesmo tempo, Freud não desprezava o valor tanto profissional como pessoal daquilo que, no jargão da época, ele chamava de, abre aspas, parentesco racial, fecha aspas, que o ligava a Abraham, abre aspas. Por que dizer que são traços judaicos a fim que me atraem em si? Fecha aspas. Escrevendo dentro do âmbito familiar de judeu para judeu, Freud apresentava a Abraham sua inquietação sobre o, abre aspas, antissemitismo oculto dos suíços, fecha aspas, e recomendava uma certa resignação como a única política viável, abre aspas. Devemos, como judeus, se quisermos chegar a algum lugar, desenvolver um pouco de masoquismo, fecha aspas. E mesmo se preparar para suportarem calados certo grau de injustiça. E lembrava a Abraham incidentalmente mostrando sua total ingenuidade acerca da longa tradição do misticismo judaico. Abre aspas. Em geral, isso é mais fácil para nós judeus, visto que não temos o elemento místico. Fecha aspas. Esta afortunadamente livre do elemento místico significava aos olhos de Freud estar aberto à ciência, ter a única atitude adequada para compreender suas ideias. Jung, filho de pastor, obrigava perigosas simpatias pelos místicos do Oriente e do Ocidente, como pareciam fazer tantos cristãos. Para um psicanalista, era muito melhor ser ateu, como Freud, sendo judeu ou não. O que importava era o reconhecimento da psicanálise como uma ciência cujas descobertas não têm absolutamente nenhuma relação com as origens religiosas de seus praticantes. Abre aspas. Não deveria existir nenhuma ciência distintamente ariana ou judaica. Fecha aspas. Declarou em certa ocasião Freud a Ferenczi. Mas as realidades da política psicanalítica, julgava Freud, obrigavam a ter em mente as diferenças religiosas entre seus adeptos. Por isso, empenhava-se ao máximo para cultivar igualmente seus seguidores, judeus e cristãos. Prendia Jung a si como com uma afeição paterna, e Abraham com afinidades, abre aspas, raciais, fecha aspas, nunca perdendo a causa de vista. Em 1908, correspondia-se com Abraham e Jung em termos quase idênticos. Sua estratégia parecia estar dando resultados. Durante esses anos, certamente Freud não tinha nenhuma dúvida quanto à solidez da fé de Jung. Este afirmou-a suficiência. Abre aspas, o senhor pode ficar certo. Fecha aspas. Escrever a Jung a Freud em 1907, abre aspas, que nunca abandonarei uma parcela sequer da sua teoria, essencial para mim. Estou empenhado demais para tanto, fecha aspas. 2 anos depois, reassegurou novamente a Freud, abre aspas,
não só por ora, mas por todo o futuro. Nunca acontecerá nada do tipo Fliers, fecha aspas. Era uma promessa enfática e gratuita que Freud, se tivesse se permitido empregar suas próprias técnicas de detetive, poderia ter tomado como uma agourenta insinuação das coisas de tipo Fliers que estavam por vir.